Muito bem. Então, primeiro, eu quero agradecer muito, né, as pessoas que estão aqui. Tem alguns aqui que estão pela primeira vez no nosso grupo Terapêutico Equilíbrio. Nossas reuniões são todas às segundas-feiras, às 8h30, né? Às 20h30. Hoje nós temos um tema muito interessante. Nós abrimos ao público, porque é um tema que precisa ser conhecido. Para começar, eu vou pedir desculpa que eu dei uns riscos aqui no meu slide, sem querer, com alguma ferramenta que eu não conheço aqui. Então, vai ficar esses risquinhos verdes aí. Mas o tema nosso hoje é os 5 traços de caráter, as crenças limitantes e o poder da EFT na transformação emocional. É um tema muito interessante. Muitos conhecem os 5 traços de caráter, outros não. Logicamente, nós não vamos conseguir entrar em muitos detalhes a respeito, porque não haveria tempo hábil para isso. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês, mas eu me coloco à disposição de quem queira saber mais, pode conversar comigo depois, tá bom? Pode me chamar. Então, as crenças limitantes também muitos conhecem, sabe que são crenças lá da infância que afetam nossa vida adulta. E a EFT é uma técnica espetacular. É a acupuntura emocional sem agulhas, que é conhecida no Brasil. É uma técnica de acupuntura ou a técnica de libertação emocional. Então, nós vamos entender o que são os traços, o que são crenças e como a EFT pode ajudar a eliminar as dores, tanto das crenças como dos traços. E qual a relação que tem entre traços e crenças. Então, para começar, nós vamos entender que são 5 traços que nós temos de caráter. E o que são esses traços? São padrões emocionais profundos que moldam como você pensa, como você sente, como você reage e como você se relaciona com as pessoas e com o mundo, e até mesmo consigo mesmo. Não são defeitos, não são rótulos, são formas de defesa criadas lá atrás, na infância, desde o útero da mãe até por volta de 7 aninhos de idade. Então vamos começar a entender isso. Por que foram formados? Porque foram formados para sobrevivência do ser humano. E eles foram formados a partir de traumas. E vamos ver também nessa palestra a EFT, que é uma ferramenta extremamente poderosa para liberar as dores que construíram esses traços, permitindo que a pessoa viva o seu potencial, sem repetir padrões de sofrimento. O que são então esses 5 traços? Eles representam estruturas emocionais e corporais formados por experiências dolorosas na infância. Interessante, cada traço nasce de uma ferida específica: rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou traição. Todos nós temos os 5 traços, mas em intensidades diferentes. Quando nós vamos, por exemplo, querer saber qual a intensidade de cada traço que nós temos, nós precisamos fazer um gráfico. Mas um ponto importante de se levar em consideração é que, como todos nós temos os 5 traços, então todos nós podemos estar sujeitos a ter as 5 dores. E um traço que de repente é uma menor porcentagem em nós, ele pode estar na dor causando um dano danado. Então, o que é o mais sensato? Trabalhar a dor
de cada traço. Colocar cada traço no recurso. Bem, esses traços não definem quem você é. Eles são mecanismos de proteção. E quando a dor da ferida é liberada com a EFT, o traço deixa de ser um peso, ou seja, ele sai da dor e começa a funcionar como um talento, ou seja, ele vai para o recurso. Quando a pessoa está no recurso dos seus traços, a pessoa se torna excelente em tudo que ela faz. Ela consegue ser uma excelente profissional, ter bons relacionamentos, estar bem consigo mesma. Então é muito interessante trabalhar isso. Bem, eu vou dar uma breve explicação para vocês sobre os 5 traços, mas eu não vou entrar em pormenores, como eu disse. Mas se quiserem se aprofundar, me chama depois, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que precisa ficar claro para quem não conhece os traços é que os nomes dos traços são horríveis. Porque, infelizmente, psiquiatra, psicólogo, cientista não sabe dar nome para as coisas. Então, quando vocês ouvirem o nome dos traços, não pensem que é uma doença ou uma patologia. Não tem a ver com doença e patologia, tá bom? O primeiro traço que vocês vão ver aqui, que surge, é justamente o traço chamado de esquizoide. E qual que é a dor do esquizoide? Qual que é a ferida, o trauma que fez com que ele se tornasse um esquizoide? É a rejeição. Esse traço ele começa a se desenvolver lá no útero da mãe, quando a mãe está grávida e acontece qualquer situação na vida da mãe em que a criança dentro do útero, que sente tudo o que a mãe sente, se sentiu rejeitada. Ela sentiu que ela não era muito bem-vinda ao mundo. Então, quais são as características de um esquizoide? Ele sente que ele não pertence ao lugar nenhum, ele não se sente pertencente. Ele foge das emoções intensas. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar, a gente chama de caverna? Gosta de ficar mais sozinho, não gosta de expressar muito seus sentimentos, é mais introvertido, pensa mais do que fala. Essa pessoa provavelmente tem um traço alto de esquizoide. É uma pessoa que tem alta sensibilidade, criatividade e profundidade. Ele prefere estar sozinho quando está sobrecarregado. Ou seja, se ele está com algum problema ou está na dor, ele vai para a caverna, que a gente chama, se isola. Qual que é a dor desse traço? Quando criança, ele sentiu que ele não era desejado. Ele sentiu que não há espaço para ele no mundo. Ele sentiu que ele não era seguro no mundo, que o mundo não é seguro para ele. Essa dor cria o medo da vida, cria dificuldade de confiar e aquela sensação constante de não estar adequado. Parece que não se encaixa em lugar nenhum. Você tem algum pensamento ou sentimento assim? Talvez você tenha um grau de esquizoide a mais. Como que a EFT, né, a acupuntura emocional sem agulhas, como que ela transforma esse traço? Ela trabalha no medo primordial de existir. Qual que é a maior dor do esquizoide? Ele tem medo de existir. Por isso ele se esconde, por isso ele fica isolado, ele não se expressa tanto, ele mais pensa do que fala. E também a EFT libera memórias de rejeição e de desconexão. Ele ajuda a pessoa a ocupar um espaço que é dele. Ajuda a pessoa a se expressar e a se sentir pertencente. Então a EFT tem um papel fundamental na cura da dor do traço esquizoide.
O traço esquizoide, a dor é a rejeição. Com essa dor liberada, o esquizoide se torna um visionário, um criativo, uma pessoa profunda, intuitiva. E ela se dá bem em todos os campos: profissional, relacionamentos. Então é muito necessário trabalhar essa dor da rejeição. O segundo traço é o oral. Esse traço do oral, qual que é a dor do oral? Abandono. Numa fase da criança, a criança se sentiu abandonada. E não é que ela foi abandonada, ela se sentiu abandonada. Sabe aquela criança que às vezes chora e a mãe fala assim: ah, deixa eu chorar um pouco, que acaba dormindo. A criança, ela se sentiu que a pessoa não foi lá, não satisfez o que ela precisava, a necessidade dela daquele momento. Ou, por exemplo, a criança tá molhadinha, né? Fez xixi, a mãe não percebeu e dá mamar. Ou ela tá com fome, a mãe vai e troca. Não é culpa da mãe, é o sentimento da criança. E isso daí, o que que são as características, então, de uma pessoa que tem o traço oral? É uma pessoa que tem carência afetiva. Sabe aquela pessoa assim que é muito sentimental, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem necessidade de apoio, de validação, de presença. É uma pessoa generosa. Por que que ela é generosa, ela é acolhedora, ela é empática, ela é uma pessoa doce? Porque a pessoa sendo assim, ela atrai pessoas para perto dela. Então, essa é a ferida do oral. Qual que é a dor, então? Como surgiu isso daí, lá na mente da criança? Quando a criança, ela sentiu que ela não recebeu o suficiente. Se ela ficar sozinha, ela morre. Quem que vai sustentar ela? Quem que vai cuidar dela? Então, esse sentimento gerou a dor do abandono e o traço oral. Agora, essa dor, ela gera dependência emocional. A pessoa que tem o traço alto de oralidade, ou seja, uma pessoa oral, ela tem mais tendência a ter dependência emocional do que outros. Ela tem dificuldade de se sentir completa. Ela sente um vazio interno constante. E às vezes ela sente isso até assim no peito. Tem pessoas que têm o traço oral que ela tem até uma parte aqui do peito afundada, que a gente chama de oral da falta. Então é tão assim íntimo esse sentimento dela de abandono que reflete no seu corpo. Por exemplo, a maior parte dos orais, né, das pessoas com traço oral, ela tem o rosto mais redondo, ela tem tendência a ser mais gordinha. Por quê? Porque ela precisa sempre de estar validando seus sentimentos e muitas vezes é pela comida. Bem, como que a EFT ela transforma esse traço? A EFT vai trabalhar o medo dela de ficar sozinha. Vai curar memórias de falta, de ausência, de abandono. Ela vai ensinar para o corpo a sentir segurança e a sentir abundância interna, transformando essa dor do oral em recurso. O oral ele se torna uma pessoa forte, presente, acolhedora, independente. É muito interessante isso. Como que na dor ela é carente e no recurso ela é independente, forte. Todos os traços no recurso são fantásticos. O que a gente não pode é deixar nossos traços na dor. Por isso é necessário cuidar. Ok. Daí vem o terceiro traço, que é chamado de psicopata.
Novamente lembrando vocês que não é patologia, não é aquele psicopata serial killer, não tem nada a ver com isso. O psicopata, a ferida dele é manipulação ou também da inconsistência. Então, aquela criança que se sentiu manipulada numa parte da infância dela. Por exemplo, ela percebeu que se ela fizesse gracinha, os pais ficavam aplaudindo. Ai, que linda, que linda. Chegava uma pessoa em casa, uma visita, os pais falavam para ela assim: canta aquela musiquinha. E ela percebia que ela chamava atenção e as pessoas ficavam tudo voltadas para ela. Só que ela percebia também que muitas vezes, quando ela não fazia gracinha, quando ela queria outras coisas, ela não era vista. Então, o que que ela se sentiu? Manipulada. Essa é a dor do psicopata. Bem, quais são as características, então? Bem, o psicopata, ele tem autoconfiança, liderança e comunicação muito forte. Por quê? Porque lá na infância ele já aprendeu a negociar. Então, é um negociador nato. Só que tem um problema. Quando ele é um adulto, né, e tem esse traço mais forte, ele pode manipular as pessoas também quando ele está na dor. Por quê? Porque ele precisa manter o controle de tudo para se proteger. A proteção dele é o controle e a manipulação. Como ele tem medo de ser enganado, usado ou traído emocionalmente, então ele reage manipulando. Qual que é a dor desse traço, então? Ele se sentiu enganado, ele sentiu que ele teve que se virar sozinho, ele sentiu que se ele confiar, ele perde. Por dentro existe um coração ferido e desconfiado, que criou máscaras para sobreviver. É muito interessante depois, quem não tiver muito conhecimento dos traços, procurar saber mais profundamente. Esse traço ele é chamado até de camaleão. Por que será? É interessante saber. Os bons vendedores têm alto traço de psicopata, que são negociadores, são líderes. Quando estão no recurso, quando estão na dor, é só sofrimento. Por isso precisamos trabalhar a dor desse traço também. Como que a EFT transforma esse traço? Ela libera a dor da manipulação e da insegurança emocional. Ela destrói essa máscara da autossuficiente. Ele faz aquela fachada de o todo-poderoso, mas por dentro ele está corroído. A EFT ajuda essa pessoa a confiar, a se sentir seguro e a diminuir a necessidade de controlar tudo. Não precisa controlar tudo. Quando curado, o psicopata vira um líder inspirador, um verdadeiro líder, um verdadeiro vendedor, uma pessoa íntegra e poderosa. Os melhores líderes, vamos dizer assim, têm um alto grau de psicopatia. Só que tem que estar no recurso para ele poder desenvolver essas habilidades. O outro traço, que é o quarto traço, é o masoquista. O masoquista, a ferida do masoquista é a humilhação. Ele se sentiu humilhado. Quando ele se sentiu humilhado? Por volta da idade que ele estava saindo das fraldas. O bebezinho, ele ainda não conseguia dominar todo o esfíncter dele. Então, o que que acontecia? Às vezes ele fazia na roupa. Aí, a mãe, ou o pai, ou quem tivesse por perto ali, não por maldade, mas falava assim: Mas você fez na roupa? Como assim? Por que que você fez isso? Aí o que que acontecia? Ele começou a se sentir humilhado.
Então, olha só, ele começou a segurar. E ele começou a segurar suas emoções também. Sabe aquela pessoa que segura, 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 mas chega uma hora que parece uma panela de pressão, explode. Essa pessoa tem um traço alto de masoquista. Então, quais são as características? Carrega muito peso emocional. Normalmente são pessoas com uma fisionomia mais quadrada, pessoas fortes, com o rosto mais pesado. Então, essas pessoas, elas sentem a obrigação de cuidar de todos, menos dela. O que que ela faz? Sabe aquela esponja da pia que absorve tudo que está de água ali na pia? Ela faz isso com todos os problemas de todo mundo. Sabe aquela super-heroína ou super-herói que resolve tudo para todos? É essa pessoa. Ela tem dificuldade em dizer não. Ela tem medo de falar não. Ela não quer fazer, mas ela tem medo. Porque se ela falar não, ela pode ser humilhada. Aí a dor da humilhação. Outra coisa, essa pessoa, ela tem uma lealdade extrema. Ela tem uma força extrema e uma resiliência extrema. Até mesmo os sentimentos dela, ela guarda. É uma pessoa que sente muito, mas não consegue transmitir muito. Porque ela tem medo de falar que ama, falar que gosta e ser traída. E ser traída, não, desculpe, e ser humilhada. Então, ela guarda tudo para si. É uma pessoa que internaliza tudo. E quando não aguenta mais, explode igual uma panela de pressão. Conhece gente assim? Só que tem altas habilidades quando está no recurso. É uma pessoa extremamente organizada, é uma pessoa perfeccionista. Cada traço desse, gente, tem habilidades para um determinado tipo de profissão. Olha como é importante conhecer. Então, a gente precisa conhecer para poder se sair bem em todos os aspectos da vida. E se a gente conhece quem está do nosso lado também, a gente vive muito melhor com essa pessoa. Que a gente sabe até onde a gente vai e por que a pessoa reage de alguma forma, certo? Tá, já vimos tudo isso. Agora, como a EFT transforma esse traço? Ela vai liberar as memórias de humilhação e vergonha. Ela vai dar força para você que tem esse traço mais alto, a aprender a colocar limites sem se sentir culpado. Ela vai ajudar a soltar o peso das responsabilidades que não são suas. Ela vai ensinar você a EFT, com essa clareza mental que ela vai dar, ela vai ajudar você a entender que cada um carrega a sua própria carga. E você não precisa carregar a carga do mundo inteiro, certo? Curado da dor do traço, o masoquista ele vira um servidor forte, sábio, leve e naturalmente cuidador. Ele vai continuar cuidando, mas sem se sacrificar. Esse é o ponto. E por último, o último traço é o traço rígido. Qual que é a ferida desse traço rígido? A traição. A pessoa tem muito medo de se sentir trocada, traída. Por que isso acontece? Esse traço ele nasce por volta de 6, 7 aninhos, até um pouquinho menos, dependendo de cada um. Ele percebe ali que a vida, na vida, todos vivem em pares. O papai, a mamãe, né, a titia, o titio, o vovô, a vovó. E ele pensa, e eu? Aí quando ele vê, ele entende que o papai e a mamãe sempre estão junto, ele se sente traído. E tem outras situações também envolvidas nisso, que mais detalhes a gente pode conversar depois. Como que são as características de uma pessoa rígida?
A aparência da pessoa é sempre perfeita. A pessoa tem sempre um rosto muito bonito, os dentes muito bonitos, um corpo violão. É uma pessoa que se cuida muito. Por quê? Ela precisa se cuidar muito, ela precisa ser muito bonita para não ser traída. Então, olha só, ela é controladora, ela é organizada e esforçada. E é uma pessoa altamente competente, porque ela busca a perfeição. Por que ela quer a perfeição? Porque ela quer o reconhecimento. Se eu for perfeita fisicamente, no meu trabalho, em tudo que eu faço, eu não vou ser traída. Esse é o pensamento de uma pessoa rígida. Ela tem medo de ser decepcionada. Ela tem medo também de ser substituída. Isso em todos os aspectos. No relacionamento amoroso, no trabalho. Por isso ela dá além do que ela aguenta. Qual que é a dor do traço rígido? Alguém em quem eu confiei me traiu. Prometeram algo para mim e não cumpriram. Eu fui deixado para trás. Essa dor gera essa rigidez emocional, expectativas muito altas, dificuldades de se entregar por inteiro. Normalmente, a pessoa que tem um alto traço rígido, ela tem muita dificuldade em relacionamento amoroso. Por quê? Porque ela não se entrega. Ela não se entrega completamente. Ela pode até se entregar para um namoro, para um casamento, mas o coração ela resguarda. Porque ela tem medo de se entregar totalmente e ser traída, ser substituída ou trocada. Bem, o que que a EFT pode fazer com esse traço? Ela vai curar essas memórias de traição e decepção. Vai soltar essa necessidade de perfeição. Ela vai permitir que a pessoa relaxe, se abra, seja um pouco mais vulnerável. Vai transformar o rígido num modelo de excelência humana. Por quê? Vai se tornar uma pessoa gentil, íntegra, segura, equilibrado, tudo na dose certa. E vai ajudar a pessoa a confiar. Quando a pessoa confia, ela se entrega mais para os relacionamentos, seja profissional ou amoroso. Por que que a EFT é tão poderosa nesses traços? A EFT, ela acessa o corpo emocional. Onde estão gravadas essas feridas? Ela não trabalha só pensamentos, ela trabalha sensações, memórias que vão sustentar os comportamentos. Ela reduz a carga emocional dos traumas, sem reviver o sofrimento. Ela ajuda o sistema nervoso a sair do modo defesa e entrar no modo cura. Quando a dor do traço é liberada, o talento aparece. Nós trabalhamos a dor e vamos para o recurso. No recurso só vai aparecer os talentos que cada traço tem. Bem, ok. Quando você entende os 5 traços de caráter, você entende quem você é, de onde nascem as suas reações e como transformar o que te dói. Olha que conhecimento importante. A EFT é uma das técnicas mais rápidas e eficazes para dissolver a dor emocional dos traços e permitir que você viva a versão mais forte, mais leve e mais verdadeira de si mesmo. Quanto mais você cura a ferida, mais você acessa os seus talentos. Até aqui, então, nós entendemos sobre os 5 traços e como a IFT é eficaz no tratamento. Agora nós vamos ver a ligação entre crenças limitantes e os 5 traços de caráter. O que são crenças limitantes? As crenças limitantes são conclusões emocionais que a nossa mente criou para tentar explicar uma dor.
Essas dores vêm quase sempre de feridas emocionais dos cinco traços. Cada ferida gera um tipo específico de crença. Olha que frase interessante para explicar para vocês. O traço nasce da ferida. A ferida cria a dor. A dor cria a crença. A crença cria o comportamento. Olha que interessante. Tudo começou lá na infância, do útero da mãe até por volta de 7, 8 aninhos. Lá criou os traumas que criaram os traços e as crenças, certo? Por exemplo, ferida da rejeição, traço esquizoide, crença, não pertencimento. Quando a criança sente rejeição, ela conclui: eu não sou desejado, não há espaço para mim, não sou bom o suficiente para estar aqui. Essas crenças geram isolamento, invisibilidade, dificuldade de conexão. A crença é o eco da ferida. Por exemplo, a segunda, o abandono, o traço oral. A crença é a insuficiência, você se sentir abandonado. A falta emocional cria crenças como: eu não consigo sozinha, eu preciso do outro para ser feliz, eu não tenho o suficiente. Essa sensação de vazio cria crenças de dependência emocional, medo e carência. Terceira ferida, manipulação, ou seja, o traço psicopata. As crenças de defesa e controle. Quem foi enganado ou não teve apoio consistente cria crenças como: eu não posso confiar, se eu me entregar eu perco, eu preciso controlar tudo. A crença protege a dor, mas impede vínculos verdadeiros. A quarta ferida, que é a humilhação, o masoquista. A crença é de culpa e excesso. A pessoa aprende cedo que se ela mesma causa vergonha, então ela cria crenças como: eu incomodo, eu preciso aguentar tudo, eu devo cuidar de todos. Essas crenças produzem sobrecarga, autocobrança e medo de limites. A quinta, que é a traição, o traço rígido, a crença do controle e da perfeição. A dor da traição gera crenças como: se eu confiar, vou ser traído. Eu só tenho valor se eu for perfeito. Eu preciso ser o melhor. A crença protege o risco emocional, mas também aprisiona. A pessoa não consegue ter um relacionamento verdadeiro, ela está sempre com medo. Por que que tudo isso importa? Por que que a gente falou sobre isso? Crenças, traços. Porque a crença limitante é o marcador da ferida. E a FT é a ferramenta que desativa a dor e a dor que sustenta a crença. Então a IFT vai desativar a dor, tanto do traço como das crenças. A dor diminui, a crença perde a força e o comportamento automático desaparece. Vocês perceberam como estão totalmente relacionadas as crenças limitantes com os traços de caráter? Totalmente relacionados. E o mais importante, como a IFT trabalha curando as feridas da infância, que estão relacionadas com as feridas dos traços e das crenças. Por isso que durante 5 semanas, no nosso grupo Terapêutico Equilíbrio, nós vamos trabalhar as 5 dores dos traços de caráter. Hoje nós vamos começar com o primeiro traço, que é o esquizoide. A dor do traço, rejeição. E justamente também a crença que está envolvido a rejeição. Então, nós vamos trabalhar a crença e os traços
E a nossa ferramenta será a EFT, que nós vimos que é super eficaz, e também a cura da criança interior. Eu vou passar para a Cris e ela vai estar dando continuidade agora com o exercício terapêutico. Muito bom, Lu. Que explicação, hein? Acredito que aqui muitas pessoas não conheciam, nem conheciam, né? Esses 5 traços de caráter, mas a explicação foi maravilhosa. Então, agora nós vamos começar a cuidar, né, dos nossos traços. E o primeiro, como a Lu falou, que nós vamos cuidar é do traço esquizoide. A dor desse traço é a rejeição. Então, hoje nós vamos acolher essa que é uma das dores mais profundas do ser humano, a sensação de rejeição. Essa dor muitas vezes começou desde a nossa concepção, lá de quando a gente estava na barriga ainda, e depois foi se repetindo ao longo da infância, e essa sensação de rejeição às vezes ficou até na vida adulta, a gente carregando ela ainda. Então, hoje nós vamos tratar essa dor no corpo, nas emoções e na nossa criança interior. Então, eu convido vocês agora, quem puder deixar a câmera ligada, é bom que assim a gente vê como vocês estão reagindo. Quem não puder, não tem problema, tá? Pode deixar assim, mas quem puder abrir a câmera é bom. E aí a gente vai interagindo com vocês. Vamos começar fazendo uma respiração bem profunda. Para quem não conhece a EFT, como a Lu falou, é a acupuntura emocional. A gente usa a ponta dos dedos para tocar em pontos. E aí, vocês olhem para mim ou para a Luciane, né? Quem é a primeira vez que está aqui, a gente vai mostrando para vocês onde ficam os pontos, tá? Então, vamos começar com uma respiração bem profunda. Quero que vocês relaxem o corpo e a mente agora. Puxa o ar pelo nariz. E solta pela boca bem devagarzinho. Puxa o ar pelo nariz e solta. Eu vou pedir para vocês ficarem com os olhos fechados, fazendo essa respiração profunda, enquanto eu falo um pouquinho com vocês. Existem muitas crenças e emoções negativas que foram geradas entre a concepção e o nosso nascimento. As emoções que vieram dos nossos pais, principalmente da nossa mãe, porque foi dentro do corpo dela que nós fomos gerados. Toda a química produzida pelos pensamentos e pelas emoções da sua mãe inundaram o seu corpo durante a gestação e deixaram impressões profundas na sua mente. Toda criança quer se sentir bem-vinda, quer se sentir amada e sentir que nasceu para dar alegria. Porém, a depender de como os seus pais se sentiram, isso pode ter gerado em você outro tipo de sentimento. O sentimento de rejeição, a sensação de não ser bem-vindo, a sensação de ser um peso, ou de estar dando trabalho, ou de estar causando sofrimento para os pais. Às vezes, até sentimento de culpa ou sentimento de medo. Continue com os olhos fechados, pode respirar normalmente. E meditem nas perguntas que eu vou fazer agora. Você foi uma criança planejada? O que a sua mãe ou seu pai sentiram quando descobriram a gravidez? Ficaram felizes?
ou ficaram preocupados? Se sentiram tristes ou sentiram medo? Sua mãe pensou em não ter você? Ou ficou ansiosa porque te queria muito? Sua mãe sentiu vergonha, talvez por não estar num relacionamento estável? Seus pais estavam em um bom momento financeiro ou tiveram medo de te faltar algo? Agora, com essas respostas em mente, vamos usar a EFT para promover uma limpeza emocional daquilo que ficou gravado em você nesse período da sua vida. Agora eu quero que você crie uma imagem mental do período que você estava se formando no ventre da sua mãe. E durante esse crescimento, você absorveu todos os sentimentos e sensações e emoções da sua mãe. Embora você não tivesse entendimento racional do que se passava, a sua mente inconsciente absorveu tudo. E nós vamos trabalhar com isso agora. Pode abrir os olhos. Nós vamos começar aqui, olha. A gente chama esse ponto de ponto do karatê, tá? Então a gente toca no ponto do karatê com os quatro dedos, fica logo abaixo aqui do dedo mindinho. A intensidade não precisa ser muito forte, nem muito fraquinha, porque a gente quer estimular esses pontos, tá? Então vocês vão repetir em voz alta, quem puder, né? Se a situação aí onde vocês estão permitir, repitam em voz alta, para sua mente escutar o que você está falando, tá? Então repita comigo. Mesmo que eu carregue essa sensação antiga de rejeição, que vem lá de trás, talvez até antes de eu nascer, eu me permito acolher essa dor agora. Mesmo que uma parte de mim ainda se sinta indesejada, invisível ou fora do lugar, eu escolho me tratar com gentileza agora. Mesmo que eu tenha aprendido que não havia espaço para mim, eu me abro para me libertar desse sentimento agora. Vamos começar nos outros pontos agora, olha. Entre as sobrancelhas. Tocando entre as sobrancelhas, repete comigo. Essa sensação profunda de rejeição. Essa sensação profunda de rejeição. Lateral dos olhos, bem aqui dos dois ladinhos. É como se eu não tivesse sido desejada. Eu sinto como se eu não tivesse sido desejada. Embaixo dos olhos, nessa partinha mais molinha aqui, pertinho do osso da face. É como se não houvesse espaço para mim nesse mundo. Eu senti como se não houvesse espaço para mim nesse mundo. Entre nariz e boca, esse sentimento estranho que eu carrego desde tão pequena. Esse sentimento estranho que eu carrego desde tão pequena. Entre a boca e o queixo, aqui na voltinha. Essa sensação de não pertencer. Essa sensação de não pertencer. Agora, clavículas. Acha o ossinho da clavícula e vocês vão tocar pertinho do osso da clavícula, aqui dos dois lados. Pode tocar dos dois lados. E repita comigo.
Às vezes eu ainda sinto que ocupo um lugar que não é meu. Às vezes eu ainda sinto que eu ocupo um lugar que não é meu. Embaixo do braço, não é na axila, tá? É aqui na linha do sutiã para as mulheres, aqui na linha do sutiã, vocês vão encontrar um pontinho mais doloridinho. Vamos tocar aqui e repita. Muitas vezes eu senti que eu incomodava. Muitas vezes eu senti que eu incomodava. E no topo da cabeça agora, bem aqui em cima, bem no meio. Tantas vezes eu chorei sozinha, sem entender realmente o que eu estava sentindo. Tantas vezes eu chorei sozinha, sem entender realmente o que eu estava sentindo. De novo entre as sobrancelhas. Eu me senti ignorada quando precisei de colo e não tive. Eu me senti rejeitada quando eu precisei tanto de um colo e eu não tive. Lateral dos olhos. Quando o adulto estava ocupado demais para me ver, eu me senti rejeitada. Quando o adulto estava ocupado demais para me atender, embaixo dos olhos. Quando fui deixada de lado sem entender por quê. Quando eu fui deixada de lado sem entender direito por quê. Entre o nariz e a boca. Quando eu precisei falar do que eu sentia, mas não tinha ninguém que ouvisse. Quantas vezes eu precisei falar o que eu estava sentindo, mas não tinha ninguém para me ouvir. Entre a boca e o queixo. Eu me senti fora do contexto tantas vezes. Eu me senti fora do contexto tantas vezes. Clavícula, aquela solidão silenciosa de criança. Aquela solidão, quando eu sentava quietinha num cantinho e me sentia tão sozinha. Embaixo do braço. Eu reconheço que eu senti tudo É só isso para levar um. Eu vou lá pegar um sorvete. muitas vezes. Eu reconheço que eu senti tudo isso muitas vezes. Topo da cabeça. Mas agora eu quero me libertar desses sentimentos que ficaram gravados em mim. Mas agora eu quero me libertar desses sentimentos que ficaram gravados em mim. Respirem profundamente. Quero saber como vocês estão, se tá tudo bem, se vocês sentiram. Ó, é normal bocejar, arrotar, às vezes sentir tontura, sentir alguma dor. Tudo isso é bom porque tá liberando, tá? Tá tudo ok com vocês? Como vocês estão? Se tiverem água aí do ladinho, bebe um golinho de água. Se sentiram alguma coisa diferente e quiser falar comigo, pode erguer a mão e falar, conversar. Senão a gente vai passar para a próxima etapa, tá? Tudo bem então com vocês? Então vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho. De novo aqui, gente, entre as sobrancelhas, tá? Falando sempre em voz alta, tá bom? Carregar essa dor refletiu no meu comportamento. Carregar essa dor refletiu em mim. Lateral dos olhos, me fez me afastar antes para eu não ser rejeitada. Me fez me afastar
para eu não ser rejeitada. Embaixo dos olhos. Me fez construir barreiras para não sentir. Me fez construir barreiras para não sentir. Entre nariz e boca. Me fez tentar ser forte demais. Me fez tentar ser forte demais. Entre boca e queixo. Me fez acreditar que o problema era eu. Me fez acreditar que o problema era eu. Clavícula. Me fez buscar segurança na minha mente. Me fez buscar segurança na minha mente. Embaixo do braço. Eu me fechei em meu mundo para me sentir mais segura. Eu me fechei no meu mundo para me sentir mais segura. Topo da cabeça. Eu reconheço essas defesas e agradeço a mim mesma por ter sobrevivido até aqui. Eu reconheço essas defesas e agradeço a mim por ter sobrevivido até aqui. Isso. Respira fundo de novo. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma pessoa que falou no chat. Mel, é minha primeira vez aqui no grupo. Estou um pouco perdida. Mel, é só você acompanhar, tá? A gente está fazendo uma acupuntura. Com a ponta dos dedos a gente está tocando. E a gente fala essas frases para liberação emocional, tá bom? A gente está liberando, tirando de dentro tudo que está negativo e colocando para fora. A EFT faz isso, tá? Por isso que a gente está falando essas frases. Kate bocejando muito. Uhum, muito bom. Alguém mais sentiu mais alguma coisa? Tá sentindo que tá liberando alguma coisa? Vocês estão tendo alguma sensação? Tá sentindo sensação de tranquilidade? Muito bom. Muito bocejando também, sensação gostosa. Muito bom. Então vamos lá, gente. Nós vamos para a terceira rodada agora, tá? Eli tá sentindo leve. Muito bom. Então vamos lá. Depois, no final, a gente abre para perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente responde para vocês no final, tá? Então vamos voltar aqui, olha. Entre a sobrancelha. Eu sou grata pelo milagre de ter sido concebida pela união entre meu pai e minha mãe. Eu sou grata pelo milagre de ter sido concebida pela união entre meu pai e minha mãe. Lateral dos olhos. Eu me permito liberar qualquer dor que tenha sido gravada em minha mente enquanto eu estava sendo formada. Eu me permito liberar qualquer dor que tenha sido gravada em mim, lá dentro da barriga da minha mãe, embaixo dos olhos. Eu escolho liberar o medo, a tristeza, a culpa e a rejeição entre o nariz e a boca. Minha vida foi importante desde o primeiro momento da minha concepção. Minha vida foi importante desde o primeiro momento da minha concepção. Entre a boca e o queixo. Por isso eu me declaro bem-vinda a esse mundo. Por isso eu me declaro bem-vinda a este mundo. Clavícula. Me declaro merecedora da vida que eu recebi.
eu me declaro merecedora da vida que eu recebi. Embaixo do braço. Não importa se meus pais planejaram ou não o meu nascimento. Eu sou bem-vinda. Não importa se meus pais planejaram ou não o meu nascimento. Eu sou bem-vinda. Topo da cabeça. Se a minha mãe sentiu medo, raiva, tristeza, preocupação ou culpa, eu solto e libero essas emoções que não são minhas. Eu libero essas emoções que não são minhas. Entre as sobrancelhas. Meus pais fizeram o melhor que podiam, dentro das limitações deles. Meus pais fizeram o melhor que eles podiam, dentro das limitações deles. Lateral dos olhos. Eu libero qualquer tipo de julgamento ou ressentimento que eu possa ter carregado por eles. Eu libero qualquer tipo de julgamento ou ressentimento que eu possa ter carregado deles. Embaixo dos olhos, eu me liberto das memórias de dor que ficaram gravadas em mim e restauro a minha paz. Eu me liberto das memórias de dor que ficaram gravadas em mim e restauro a minha paz. Entre nariz e boca, eu abro espaço agora para o amor e o pertencimento. Eu abro espaço agora para o amor e o pertencimento. Entre a boca e o queixo, eu reconheço o meu valor. Eu reconheço o meu valor. Clavícula, eu mereço a vida que eu recebi. Eu mereço e honro a vida que eu recebi. Embaixo do braço, eu mereço ocupar o meu espaço. Eu mereço estar onde eu sou, onde eu estou. Eu mereço, eu tenho meu lugar. E o topo da cabeça? Eu estou aprendendo a me incluir com amor e respeito. Eu estou aprendendo a me incluir com amor e respeito. Pronto, respira. Uma respiração bem profunda. Inspirem pelo nariz. Solta pela boca. De novo, inspira pelo nariz e solta. Agora, nós vamos cuidar da ferida da rejeição da nossa criança interior. A nossa criança interior são memórias, memórias da nossa infância. Todos nós nos lembramos da gente quando a gente era pequenininho. E às vezes a gente se esquece que a gente ainda tem um pouco dessa criança aqui dentro. Então agora nós vamos cuidar, porque essa criança também se sentiu assim. Por tantas vezes ela se sentiu rejeitada. Respirem de novo, mais uma vez profundamente. Fechem os olhos e continuem com os olhos fechados, por favor. Respira mais um pouco, solta. Continuem com os olhos fechados e agora se imagine. Se imagine andando por um lugar
acolhedor e tranquilo. Um lugar onde você gostava muito de ir quando era pequena. Quando você era criança, você gostava desse lugar. Era um cantinho seu. Caminhe um pouco por esse lugar ou entre nesse lugar, se for um quarto, se for um lugar fechado. Nesse lugar está você. Você em algum momento da sua infância. Uma versão sua de anos atrás, quando você era só uma criancinha. Observa agora essa sua criança. Conseguiu visualizar? Veja a expressão dela, o olhar dela, o corpinho dela. É você. Você quando você era pequenininha, pequenininho. Essa criança talvez esteja encolhida, se sentindo sozinha, querendo entender sentimentos que ela sente, mas ela não entende ainda por que ela está se sentindo assim. Se aproxima devagar dessa criança. Olhe a sua criança nos olhos e diga: eu sei o que você está sentindo. Vem terminar, Ivar. Eu sei que em muitos momentos não havia ninguém para te consolar e te ajudar. E ficaram marcas de rejeição, de abandono, de tristeza, de medo. Mas eu estou aqui para cuidar de você agora. Todo amor que você precisa, eu estou aqui para te dar. Você pode chorar e liberar a dor da rejeição. Não precisa segurar mais. Não precisa ser forte. A dor das críticas e dos julgamentos que você teve, eu entendo. A dor da mágoa e do ressentimento. Eu sei que você sofreu sozinha durante tanto tempo. Eu não sabia cuidar de você, mas agora eu sei. Eu nunca mais vou te abandonar. Não tem nada de errado com você. Nunca teve. Os adultos que te machucaram também estavam feridos, cada um com a sua dor. Mas agora eu cuido de você, minha querida criança. Você merece sentir alegria e felicidade. Você está segura comigo agora. O meu amor por você vai curar todas as suas feridas. Agora, ofereça um colo, se ela permitir. Ofereça o colo para sua criança. Pegue ela no seu colo e abrace. E diga: você foi importante desde o primeiro momento que veio a existir. Você tem seu espaço nesse mundo. Você pertence. Fica nesse abraço até sua criança se sentir preenchida pelo seu amor e se sentir tranquila e segura. Continua nesse abraço, sente o calor do corpinho dela.
Sente que ela se sente segura com você e agradeça a ela por confiar em você. Respira profundamente. Quando estiverem prontas, podem abrir os olhos. Muito bem. Alguém quer conversar um pouquinho comigo, falar como vocês se sentiram, como vocês estão? Ângela, pode falar, Ângela, pode abrir seu som. Uma sensação maravilhosa, maravilhosa, não queria nem abrir o olho. Interessante que já fiz isso tantas vezes, né? E toda vez que eu faço, eu sinto uma sensação super agradável e cada vez mais leve. Uhum. A gente tem que ter o costume de acolher a nossa criança. Não é uma vez só que a gente deve fazer isso, né? É por isso que a gente faz isso toda semana, né, Lu? Toda semana a gente faz o exercício de EFT e a gente acolhe a nossa criança. Quanto mais a gente acolhe a criança que a gente foi, mais forte emocionalmente a gente vai ficando. Reflete na nossa vida hoje. A nossa criança fica forte e nós também. A gente se fortalece. Oi, Eli, pode falar. Então, eu faço também bastante, como a Ângela, né? Eu já acolhi a minha criança bastante. E eu achava que eu tinha acolhido já. E não, eu descobri hoje que não. Porque toda vez que, realmente, toda vez que eu encontrava com ela, ela estava ainda assustada. Mas pela primeira vez, ela me olhou, ela riu e veio e me abraçou. E ela sentiu confiança pela primeira vez. Então, é por isso, hoje foi incrível. Pela primeira vez foi difícil deixar ela. E eu queria trazê-la comigo, mas não está no momento ainda, eu sei. Mas foi pela primeira vez. Então, eu sei, agora eu consegui acolher. Foi Uhum. maravilhoso, meninas. Muito obrigada. Ó, gente, o que aconteceu aí com a Eli é assim, eu quero falar para quem tá agora, entrou hoje, às vezes pela primeira vez, às vezes, talvez vocês não tenham conseguido esse contato tão profundo com a sua criança. Pode ser, entendeu? Pode ser que a sua criança não estava preparada ainda, estava receosa, né? Então, com o tempo vocês vão ver que vocês vão conseguir dar esse acolhimento para sua criança. Por isso que é bom a gente repetir o exercício com outros temas, mas sempre acolhendo, fazendo esse encontro com a criança toda semana. Elas vão ficando, a nossa criança vai ficando cada vez mais forte. E esse contato que a gente tem com a nossa criança vai criando um vínculo muito mais profundo, tá? A gente vai curando mesmo as feridas da nossa infância. Meninas, eu tô até emocionada. E meu peito, assim, tá gostoso, a coisa. Eu tô me sentindo muito leve. Que bom, Eli. E eu tô Parabéns, mais viu? segura, sabe? Me sentindo muito Aham. segura, Uhum, vitoriosa. E você uhum. vai ver ali o efeito durante a semana. Você vai perceber uma leveza, sabe? Você vai perceber que você está mais poderosa. É coisa sutil, mas você vai perceber, viu? E se continuar esse acolhimento, você vai ver que perfeito. Você vai se sentir segura, sabe? E isso é muito importante, ainda mais para nós que somos terapeutas, né? Ah, é importante sentir essa segurança. E isso aí que você sentiu te deixou mais forte para você passar para outros, né? Muito bom. A gente está muito feliz, viu? Que bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem vários comentários no chat, Cris.
Ah, tá. Aqui, ó. Me senti liberando meus traumas, olha. O amor que a gente transmite para nossa criança cura traumas, cura feridas mesmo. Eu amei, me vi, acolhi, acalentei, conversei com ela. Kate, muito bom, Kate. Amei. Muitas aqui. Ah, fala, Lu. Eu ia ler aqui o seu comentário, mas pode falar, Lu Andrade. Tá aberto o seu som. Fala aí, vamos ver. Não. Ih, não tô escutando, Lu. Acho que é o fone, se você tirar o fone. Uh-uh. Uh-uh. Não? Ah, agora sim. Eu? Sim, sim, Ah, fala. então tá. Da outra aula que a gente teve, né, realmente não fez muito sentido para mim, né? Mas essa realmente é bem o nó na garganta, a lágrima escorrendo, e não deu para segurar, não. Uhum. Mexeu Mas com eu a ainda ferida tenho, do esquizoide. eu tive a dificuldade de ver, eu ainda tenho a dificuldade de ver o rosto, assim, de mim quando criança, assim. Meu marido até veio Uhum. aqui ver, vai, o que tá acontecendo? Ela tá chorando, veio aqui na porta, olhou. Então, realmente, é uma liberação, né? É uma, Uhum. Ô, Lu, é que na outra aula, lembra que eu te falei? A gente está trabalhando masoca, você tem pouco, né? eu tenho É. alguma coisa realmente bem pouco. Agora, eu sabia que essa eu ia. Por isso que eu entrei, eu não estava preparada para entrar. Falei, deixa eu catar uma camisa aqui. Que bom. E entrei, falei, essa eu sei que eu vou precisar. E sabe o que você faz, Lu? Se você tiver uma foto sua pequenininha, pega a foto para você recordar, Tenho, né? porque eu tenho uma dificuldade muito grande de visualizar. É, então. Aí pega a foto, olha aquela menininha e aí faz a imagem mental da menininha. Mas não tem problema, viu? A criança vai, às vezes vai aparecendo aos poucos, Uhum. tá? Quanto mais a gente faz, é um exercício, tá? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai se conectando. Obrigada, Lu. Ô, Cris, tem a Rosilda, que tá com a mãozinha levantada. Uhum, sim. Pode falar, Rosilda. Abre seu som. Oi, meninas, boa noite, tudo bom? Saudade. Pois é, foi maravilhoso. E é interessante que agora nesse encontro com a minha criança, né? Eu já fiz várias vezes, inclusive com vocês também, né? Já fiz sozinha também. Mas como eu tenho esquizoidia, então, assim, foi muito emocionante no final, porque foi a primeira vez que eu me vi sorrindo e com uma bonequinha, segurando uma bonequinha, e eu fui e conversei com essa criança, acolhi, e foi bem emocionante, então foi muito bom, foi maravilhoso. Obrigada, viu? Gratidão. Ah, obrigada, Rosilda, por ter se expressado. Muito bom. Laís, querida Laís, abre seu som, Laís. Acho que abriu agora, né? Abriu, Abriu? abriu. Então, eu sempre vejo a minha criança sorrindo. Só que quando eu começo a conversar com ela, ela entende que não tá nada bem. Aquela imagem de eu tô forte, tá tudo certo. E aí depois ela Uhum. passa a me entender e aí a gente consegue se acolher. É bem, bem diferente. Eu nunca me vejo triste, sempre tô sorrindo. É porque você sempre foi forte, né, Laís? Você tem uma postura de querer ser forte o tempo todo. Amadureceu muito rápido quando criança. Então, ela quer mostrar que ela tá feliz, mas por trás tem as dores, né? É, Conseguiu, né? mas Conseguiu muito acolher, né? obrigada. É muito bom. É muito bom Cons- acolher e ficar leve. Aham. Que bom que você Gratidão. conseguiu. Obrigada, Laís. Ai, Inês, a bateria acabou, perdeu o início. A aula vai ficar gravada, tá, gente? Depois a gente disponibiliza para vocês. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa?
Eu quero falar para vocês que hoje a aula foi focada na dor do esquizoide, que é a rejeição, né? Aí nós vamos ter agora uma sequência de mais quatro, tratando as dores dos outros traços. Então, quem quiser continuar nesse tratamento, que é um tratamento profundo, que nós estamos tratando as dores de cada traço, e a gente sabe que a gente tem todos, um pouquinho de todos, uns mais, outros menos, como a Lu falou, mas a gente vai tratar todos, né? Hoje foi o primeiro, tem mais quatro pela frente, então vai ser o mês todo nesse intensivão de tratar as dores. Então, quem quiser continuar, tá, nessa sequência com a gente, procura eu, procura a Lu, tá? E aí para vocês continuar, tá? Continuar esse tratamento incrível. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, é só isso mesmo, Cris. Eu acho que foi bem proveitoso, né, para todos, conhecer um pouquinho dos traços e fizeram um exercício incrível com a Cris, né? Então é isso mesmo, a gente incentiva que continue, né? Se tiver alguma dúvida, chame a gente, eu ou a Cris, para conversar um pouquinho mais, tá bom? E aí na próxima semana estamos juntos de novo, o Grupo Equilíbrio, tá bom? E a quem não Uhum. pertence ao grupo, a gente agradece muito por ter vindo, tá bom? Boa noite para todos. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso.